Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam super bem-vindos. Eu sou o professor Alexandre Viegas, da Escola de Gestão e Negócios, e hoje nós vamos falar aqui nessa nossa 1 hora e 30 minutos aí sobre carreira, mercado, oportunidades, né? A gente fazer um bate-papo aí super leve, direto ao ponto, né? E nesse universo aí que estamos vivendo. E conosco a Crismere Delfino Correia, que é a presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui no Rio Grande do Sul, professora, consultora no mercado. E aí, Cris, por favor, se apresenta aí um pouco, pessoal, fala um pouco da tua história aí, nesse mundo aí de pessoas, para a gente seguir o nosso bate-papo. Ah, legal. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Unicinos. Bacana, assim, esse espaço que vocês estão dando aí de troca, de gerar conteúdo também, de troca de tantos profissionais que a gente está percebendo aí que estão logados e conosco em todo esse processo. Já que a gente vai falar de carreira, né, Alexandre, eu vou contar um pouco rapidamente aqui da minha carreira, né? Eu sou psicóloga de formação e sempre busquei dentro da psicologia a área organizacional da psicologia, e assim eu fiz toda essa minha carreira. Eu tenho uma consultoria que se chama Possibilitar Desenvolvimento do Ser Humano há 25 anos, e com ela eu acredito que eu faço melhores empresas, mais saudáveis, transformo cultura e trabalho com profissionais para eles serem mais felizes nas suas carreiras também, através de várias metodologias de desenvolvimento, que é a minha área de atuação, né? E tenho filhas gêmeas também, que eu acho que isso é super legal de a gente poder falar, porque a gente, quando fala da carreira e mulher, a gente sempre precisa conciliar essas questões, né? De como é que a gente concilia a família, como é que a gente faz o equilíbrio emocional aí da família e do trabalho. E adoro andar de bike, é o meu hobby preferido. Agora, na pandemia, eu tenho andado bastante de bike, porque é possível, às vezes, a gente sair um pouco, né? Põe a máscara e se vai. Então, isso é um pouco de mim aí. Prazer em estar contigo, Alexandre. Show, Cris. Muito obrigado aí por fazer esse início, né? E aí, pessoal, como eu falei no início, é bem um bate-papo, sintam-se à vontade para perguntar aqui no chat aqui de perguntas. A gente vai conversando e vocês vão perguntando. Não tem certo ou errado. Esse é o momento para a gente parar um pouquinho e olhar para nós, para nossa carreira, para as oportunidades aí, para quem infelizmente perdeu o emprego com a pandemia, para quem está tentando mudar a carreira, né? E aonde estão as oportunidades, né? E aí, Cris, eu começo te perguntando, né? Considerando aí esse mercado que estamos vivendo, né? Pandemia, mercado, profissionais, né? Como é que você está avaliando isso, né? Aonde que as pessoas estão no meio disso tudo aí? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Eu acho que a pandemia é algo inédito para todos nós. Ninguém conhece o que é essa pandemia, como é que a gente tem que agir, como é que as organizações também estão assim encontrando melhores formatos de operar. E nós, profissionais, também estamos encontrando novas maneiras de trabalhar. Então, como é algo novo, a gente não tem como construir e prever algo que nunca ninguém viveu. É só no dia a dia mesmo que a gente vai construindo, né, Alexandre? Mas como toda crise, a gente tem uma situação difícil, mas nós temos muitas oportunidades, né? A crise nos oportuniza muitas questões. A primeira é a gente sempre poder analisar, diante da crise, que mercado que a gente tem que navegar, que mercado é esse que a gente ainda talvez não conheça, né? Porque está mudando o mercado. E também, como é que a gente consegue, que produto a gente consegue colocar no mercado atualmente? Também é uma outra questão importante frente à crise, porque o que as pessoas estão comprando, o que as pessoas estão vendendo. Nós sabemos que cresceram notas fiscais, 16% cresceram a nota fiscal. Então, alguém está vendendo alguma coisa, né? E alguém está comprando, porque se cresceu nota fiscal, estão vendendo. Então, a gente pode considerar, né, que pode ser álcool gel, pode ser máscara que está sendo vendida, equipamentos,
pode ser chinelo também, né? Pijama, pode ser qualquer coisa, mas que alguma coisa está sendo vendida assim. Então, eu acho que nós temos muitas oportunidades. A gente vê assim um aumento de venda de áreas de tecnologia de informação, muitos equipamentos, vendas imobiliários também em função do home office, delivery também a gente vê, tem muito delivery, logística, né? Então, essas são as oportunidades de mercado que nós temos. E as pessoas estão tentando se adaptar também, de que forma que a gente consegue trabalhar e conviver e viver frente a algo desconhecido. Eu acho que nós estamos todos numa grande linha de aprendizado, de diversas formas, né? Não é só no trabalho, é também na forma como a gente se relaciona com as pessoas, a forma como a gente se relaciona com produtos de mercado. Essa eu acho que é a nossa primeira habilidade, assim, a gente poder... O que a gente está aprendendo com essa pandemia, né? Então, isso eu acho que é bem importante a gente poder questionar e se questionar e conversar sobre isso. Perfeito, Cris. E aí, a partir dessa tua fala, né, nesse mercado que está se transformando, né, que está se modificando, né, e tudo é uma relação, né, se as empresas conseguem ser sustentáveis economicamente, elas conseguem manter seus funcionários e por aí vai, né, e segue nesse ciclo, né. Mas deixa eu te perguntar um pouco também assim, ó, o que é carreira? Dá para o pessoal entender, né? O que é a tal da carreira, né? Que todos nós aí buscamos e tudo mais, né? Mas o que é carreira? Fala um pouquinho para nós aí, por favor. É tão legal, né? Porque agora tu fez essa pergunta, eu fiquei pensando quando eu me formei, eu entrei na faculdade com 17 anos da psicologia, me formei com 21. E eu fiquei pensando assim, se eu tinha clareza hoje, depois de 30 anos formada, se eu saberia o que eu estaria hoje. Eu talvez naquela época eu não saberia. Eu fui construindo a minha carreira, né? Então, se a gente for pensar carreira, é como tu fosse fazer uma viagem, né? E nessa viagem tu faz um planejamento, aonde, que lugares tu quer visitar, o que é que tu quer também deixar de controlar e ir aproveitando as oportunidades no meio do caminho, mas aonde tu tem o teu fim da tua viagem. A carreira é um pouco assim, a gente precisa compreender o que é que tu quer ser, né? Aonde tu quer conquistar, quais são as coisas que vão te fazer feliz nessa carreira, porque já foi, né, Alexandre, a época que trabalho tinha que ser um fardo, tinha que ser difícil. Hoje, trabalho é tu colocar o teu melhor e ter resultado naquilo. E aí que vem a felicidade do nosso trabalho. Então, aquilo que a gente realmente ama fazer é aquilo que a gente é bom. Não adianta se tu é bom numa coisa e eu não sou nessa situação que tu é boa, por mais que eu me esforce, eu nunca vou ser melhor do que tu, porque tu já tem teu dom, tu já escolheu, tu faz aquilo. Por mais que eu me esforce, se eu não gosto daquilo que eu faço, possivelmente eu nunca vou ser melhor do que o meu concorrente, então eu tenho que gostar muito daquilo que eu faço. E isso é o que eu vejo, que muitas vezes os profissionais não têm essa descoberta. O que é realmente que faz deixar eles felizes, que não vê o tempo passar, né? Sabe aquelas coisas quando tu está trabalhando, tu não vê o tempo passar, porque aquilo não é difícil para ti. Então a carreira é algo que tu planeja, que tu desenha, que tu descobre, né, que tu descobre o que te deixa feliz produzindo e gerando resultado. E automaticamente a gente sabe que a carreira não necessariamente o sucesso, a tua realização profissional está ligada às questões financeiras, né? Mas e por que não tu também ganhar dinheiro com aquilo que tu ama fazer, né? Isso também é uma possibilidade. Então, a carreira tem muitos viés, assim, do que é. E a carreira, ela nunca é fechada, né? Ela nunca tem um ponto específico. A gente tem diversas ramificações da nossa carreira, o que nos deixa feliz, aquilo que nos deixa produtivo, aquilo que a gente é reconhecido, aquilo que tem a ver com as nossas características e que vai projetando resultado. Então, a carreira, ela vai sendo construída, mas tu tem que ter clareza o que tu queres. E isso entra muito a questão do autoconhecimento e do foco. Será que as pessoas reconhecem, sabem o que realmente elas são boas? Tem um livro que se chama, tu deve conhecer, Descubra os seus pontos fortes,
que ele fala sobre os talentos, né, das pessoas. E ele fala que tem 3 características de talento. Uma é aquilo que tu faz desde pequeno, né, que tu faz aquilo desde pequeno. A segunda é que tu não vê o tempo passar. E a terceira é aquilo que te deixa muito satisfeito. Isso é o teu talento. Tu inclui questões técnicas, né? E vai ficar teu ponto forte. Quanto mais tu treinar isso, fica teu ponto forte. E eu costumo perguntar, muitas vezes, nos desenvolvimentos que eu faço, se as pessoas sabem qual é o talento que elas têm. E as pessoas, muitas vezes, descobrem que aquilo que deixa elas felizes, que o tempo não passa, que elas fazem desde pequena, elas não fazem mais hoje na vida adulta. E daí, muitas vezes, elas se tornam pessoas infelizes naquilo que elas fazem de trabalho. E sempre esperando, no momento, fazer aquele trabalho que deixa elas felizes, talvez depois de se aposentar ou mais tarde, e isso vai deixando elas menos produtivas, menos engajadas naquilo que elas estão trabalhando atualmente, né? Então, a primeira coisa é tu descobrir, assim, o que é que realmente te deixa feliz, qual é o teu dom, qual é o teu talento, né? Eu tenho filhas gêmeas, né, Alexandre? E elas nasceram com 2 minutos de diferença cada um. Elas têm talentos completamente diferentes. Eu tenho uma que desenha muito bem, ela fica um dia inteiro desenhando. E aí é o talento dela, porque ela nem fez curso nunca, mas ela não vê o tempo passar desenhando. Então, assim, ó, será que a gente tem algo que a gente não vê o tempo passar e faz, né? Sim, né, Cris? E tem um ponto, né, Cris, que é muito comum, né? Às vezes o pessoal vai participar do processo seletivo e tudo mais, né? E aí sempre vem essa pergunta, tá, mas quais são teus pontos fortes, as tuas competências, né? E aí o pessoal, meu ponto é ético, eu sou honesto. E falei, gente, isso é o básico, né, Cris? Parece clichê e óbvio falar isso, né? Mas as pessoas têm a dificuldade de parar para olhar para si, né? Então, quais são meus talentos, né? No que eu realmente sou bom? Olha, eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu gosto de gente, ó. Aí está possivelmente um talento, né? Eu tenho uma habilidade para isso, então as pessoas têm que parar e olhar para isso, né? Deixa eu só aproveitar aqui, gente. Olha só, o pessoal que está assistindo pelo YouTube, para fazer perguntas, precisa entrar no link que está na descrição aí no YouTube, tá? E por favor, vão fazendo as perguntas aí, o espaço é nosso, tá? E aí, dentro dessa linha, né, Cris, o quanto é importante isso. Aí tu traz a gente falando em carreira, talentos, né? Tá, Cris, mas e aí? Frente à pandemia, o mundo já vinha mudando rapidamente, né? Eu digo que, de fato, nós entramos no século XXI nos últimos 3 meses, né? Em função aí, a pandemia botou o mundo inteiro de joelhos, né? Em diferentes mercados e contextos, e rapidamente o mercado teve que se reinventar, as pessoas, foi uma loucura total isso, né? O home office, para muitas empresas, era algo quase que diabólico, né? Era heresia falar em home office, e rapidamente acabaram incorporando o home office, que mudou a vida das pessoas, né? Acabou impactando, né? E modificando também. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, e quais são aí as competências do momento, né? Olhando de agora para o futuro, as habilidades. Eu sei que se fala muito em novos skills. Fala um pouquinho para nós sobre isso, olhando para as carreiras, independente da área, se eu sou lá da área da saúde, se eu sou da área da gestão, da área da educação, quais são essas competências aí que o pessoal tem falado? Sabe que tu falaste em home office, né? Que é algo que aconteceu da noite para o dia. Acontecia, não é nada novo, né, Alexandre? O home office acontecia muito em empresas pequenas, ou startups, ou empresas mais descoladas, ou até mesmo empresas internacionais que participavam de vários sites, né? E de uma hora para outra acabou sendo o nosso novo normal, né? Porque quando a gente fala também do novo normal, a gente fala de normas, né? Que normas são essas? Ela não é uma coisa natural, é uma coisa de formato de trabalho, né? E com isso, com esse novo normal, essa nova forma de trabalhar, a gente perdeu os espaços físicos, que são
Os escritórios, que agora viraram mais integração, talvez, quando voltar, do que propriamente um espaço físico de trabalho. A liderança também mudou muito, porque a liderança agora, ela não tem o poder, né, o controle sobre as pessoas, mas sim muito mais educativo, ele trabalha muito mais buscando o controle das atividades, mas não das pessoas, ele precisa trabalhar mais o engajamento. E daquele colaborador, ele vai precisar, ele é muito mais protagonista agora do seu trabalho, isso é uma das competências, né? O quanto que ele é protagonista mesmo do seu aprendizado, talvez numa universidade ou numa escola, né, dentro de um processo de ensino à distância, o quanto que ele é mais, de alguma forma, ele trabalha mais com a sua iniciativa no seu estudo, né? Então, assim, a primeira competência que eu diria, né, eu acho que agora os recrutadores, falando de mercado, estão trabalhando muito, buscando muito profissionais com soft skills, que são as competências de como é que tu lida emocionalmente com o teu trabalho, né? E a primeira soft skills que a gente fala é sobre adaptabilidade. Porque quanto mais a gente estiver adaptado às coisas diferentes que nos ocorrem, melhor preparado nós tivermos. Isso vem junto à nossa flexibilidade, que antigamente, no ranking de competência, a flexibilidade estava no 7º lugar. Agora ela está no 3º lugar, porque nós precisamos ter muita flexibilidade, não só de atitudes, mas flexibilidade de pensamento também, né? Como é que a gente tem esse mindset de crescimento, não tem as questões tão rígidas que a gente pode flexibilizar, porque automaticamente hoje é o que mais, entra um decreto de manhã, a gente tem que mudar a tomada de decisão à tarde. Então, a flexibilidade e adaptabilidade é um processo importante dentro dos soft skills, né? Uma outra questão que é bem importante, outra habilidade, que é o quanto que as pessoas conseguem fazer análise de dado para tomada de decisão. A gente precisa ter muito, conhecer muito, assim, que dados a gente tem hoje para poder tomar decisões, porque como home office, aquele trabalho que exige que possa ser por home office, né? Ele precisa ser trabalhado em termos de um projeto, ele precisa estar dentro de um projeto, porque é mais fácil de a gente poder trabalhar em cima de projetos. Então, ali, que dados a gente precisa analisar para ter autonomia de tomar decisões, que também é uma outra skill importante. Skills, assim, de comportamento importante também dentro de um processo de liderança, aqueles que têm que almeja alguns cargos mais de liderança, a empatia é uma outra skill bastante importante para poder acolher esse sentimento que está muito aflorado aí no nosso meio, frente à pandemia, né? A gente sabe que as pessoas precisam compartilhar muito o que elas sentem, como elas estão vendo, existe muita insegurança, muito medo, muita incerteza. Então, é importante que as pessoas que estão buscando formar equipes, que elas tenham a empatia como uma skill desenvolvida. Uma outra skill também que é bem importante, a colaboração. Nós estamos no momento de poder colaborar muito com os outros, não colaborar no sentido, não só colaborar fazendo a minha atividade, mas ajudando eu a fazer a tua também, seguindo com a minha, ajudando a fazer a tua. A colaboração também é uma skill uma soft skill que é bem procurada no mercado. O quanto que nós somos colaborativos, o quanto que a gente doa o nosso tempo para ajudar um colega, ou ajudar uma pessoa que está fazendo uma outra questão. Temos várias, assim, acho que uma outra que um pouco diferente dessa é o quanto que nós somos alfabetizados digitalmente, né? Mais do que nunca, nós precisamos utilizar essa telinha aqui para a gente trabalhar. E nós temos muitas plataformas, né, Alexandre, hoje, né? Muitas formas de se comunicar, e então a gente precisa ter esse gosto do aprendizado, do reaprendizado, né? Na medida que a gente precisa aprender muitas coisas. A gente não está só trabalhando 3 a 4 horas a mais por dia.
né, em home office, nós também estamos trabalhando e aprendendo muitas questões que talvez a gente não sabia, né? Isso é uma outra competência bem importante, assim, que está sendo buscada no mercado, aquelas pessoas que não estão despertas, né? O Milton Bonder diz que não é as pessoas espertas, e sim as pessoas espertas, as pessoas despertas, né? A gente precisa estar muito desperto para essas mudanças que o cenário nos compõe. E a partir daí a gente aproveitar essas oportunidades frente a isso, né? Essas são algumas das competências que a gente pode conversar. Sim, né, Cris? E aí eu fico pensando aqui, né, como prof da área de pessoas também, né, de comportamento humano, né? Eu sempre falo para o pessoal, olha, gente, dentro dessas competências e nos dias de hoje, o quanto é importante a gente estar aberto para colaborar e se adaptar, né? Eu sempre tenho como estimação um camaleão, porque eu sempre brinco, olha para o camaleão, pensa para o camaleão, como é que ele vai se adaptando lá na floresta, no seu habitat, né, para poder sobreviver com as cores, até instinto de sobrevivência, né? E nos dias de hoje, mais do que nunca, né, a gente tem que se adaptar frente às adversidades que nós estamos vivendo, né? Não dá muitas vezes, eu vejo muitos profissionais que às vezes só reclamam, são resistentes e não entram nessa jogada, só um pouquinho, vou me adaptar, o que que eu vou extrair, o que que eu vou aprender da melhor forma nisso, né? E o colaborar é a velha premissa, né? Juntos somos mais fortes. Não adianta eu estar super bem no meu trabalho, lá na minha área de pessoas, e a área de vendas está indo mal. Isso vai impactar no negócio como um todo. E aí, e por aí vai, né? Então, como que eu consigo ajudar, né? É estar com esse espírito muito mais aberto, né? Do que simplesmente aquela competitividade agressiva, eu. Não, eu vejo não se tem mais espaço para isso, né? Principalmente no mundo dos negócios, né? E aí tem uma pergunta aqui, enfim, a pessoa não identificou o nome, mas interessante, ó, Cris. Vamos ajudar aqui, ó. Acho complicado escolher o que fazer após sair do ensino médio. Bah, terminei o ensino médio, já vou ter que escolher a carreira da minha vida, né? Como foi a tua experiência a ter se formado tão nova, Cris? Fala um pouquinho aí, traz aí para nós luz aí nesse contexto. Todos nós passamos por isso, né, Cris? É humano, faz parte, mas fala um pouquinho para nós, por favor. Eu não sei qual é a idade dessa pessoa que fez essa pergunta, né? Então, eu estou falando também do lugar, se ele é bem jovem, ele terminou o ensino médio agora, eu estou falando de um lugar que era muito diferente na minha vida, naquela época, do que é agora, né? Eu realmente me formei muito jovem e entrei na faculdade muito jovem, e a psico é 5 anos e eu me formei em 5 anos. Eu, com 21 anos, como eu faço aniversário no início do ano, eu já estava formada. Então, realmente é muito jovem isso, né? A gente sabe que para o tempo atual, às vezes, isso é mais jovem ainda, né? Eu tinha muita clareza o que eu queria. O meu único medo era não passar no psicotécnico que tinha para fazer a psico na época. Esse era o medo. E de não passar no vestibular, que também era o medo, né? Mas eu nem tinha segunda opção, assim. Eu tinha muita clareza o que eu queria. Mas a gente sabe o quanto que é difícil hoje, até porque na minha época tinham muito poucas
cursos, né? Diferente de hoje, que nós temos ciências coladas e que saem outros cursos, e a gente tem cursos muito mais abrangentes do que na minha época tínhamos. Então, a primeira coisa que eu sugeriria a esses jovens que talvez não tenham muita clareza o que fariam, tanto de faculdade, é que eles possam, antes, experienciar alguns lugares. Bom, do que realmente eles podem fazer essa reflexão, que realmente eles gostam. A partir daí, que eles possam visitar, conversar com profissionais que fazem essas atividades, visitar empresas que colocam à disposição da comunidade essas atividades, e aí eles poderem ir na prática revendo, né, se aquelas atividades têm a ver, que deixariam eles felizes, se aquilo realmente os interessa, né, que pudesse fazer uma pesquisa a campo sobre esses cursos, porque a gente sabe, hoje nós temos feiras de carreira, né, nas universidades, isso é muito legal também, mas que pudesse também acontecer isso na prática, porque só assim a gente consegue ter clareza realmente o que é que a gente vai fazer, porque a prática nos mostra esse gosto, né, do que a gente está fazendo. Então, eu sugeriria isso, assim, que antes de terminar o ensino médio, que pudesse fazer algumas visitas, algumas pesquisas nesse sentido com profissionais e fazer, te sentir fazendo aquilo ali. E aí, né, Cris, complementando, né, também é possível na universidade ir lá falar com os profs, com os coordenadores, fazer uma disciplina, cursar para sentir. Eu acho que é muito importante, gente, para quem está começando, e eu também, eu entrei na universidade com 17 anos, me formei com 21 ou 22, enfim, e é aquela pressão. Ó, e eu vou dar um exemplo da minha carreira para vocês, ó. Eu me graduei em comunicação social e me habilitei em jornalismo. Adorava a comunicação e adoro, mas eu me encontrei na área da gestão quando eu fui fazer o meu primeiro MBA em marketing estratégico. E eu pensei, é nesse universo que eu vou entrar aqui da gestão, depois a área de pessoas, o mestrado em administração. E olha como carreira é algo que vai construindo, né? E aí as pessoas falam assim, mas tu te formou numa área e tu não atua. Depende. Muitas das competências que eu aprendi lá na comunicação, no jornalismo, eu uso muito na área da gestão, que acabaram sendo um diferencial meu enquanto talento, enquanto prof, enquanto visão, poder olhar a empresa por vários prismas, né? Isso que é o bacana da carreira, né? Então também, entrei com 17, cheguei aos 18, não gostei, gente, vamos lá, se adapta, muda, você vai buscando, né? Cuidado, pessoal, não tem receita de bolo, o mundo não é a Disney, aqui aquele mundo perfeito, muito pelo contrário, é conquista, a gente vai construindo, né? E carreira é muito isso, né? E sempre cuidado quando os outros vêm e ficam dizendo e apontando, isso não sei o quê. Cuidado com isso, olhem para vocês, né? E aí, queridos, aqui tem uma outra pergunta do Andy, que é o seguinte, o meu caso não é exatamente uma pergunta. Pessoal, vão fazendo pergunta. A live é nossa, a gente está aqui para ajudar vocês, viu? A colaboração, e a gente também aprende com vocês. Enfim, minha característica mais notável também é o desenho. Amo muito e sou aberta, Andy, aqui, para aprender novas técnicas e ferramentas. Porém, já perguntei para várias pessoas, incluindo profs, né? Em qual carreira meu tipo de arte se encaixa? Mas ninguém soube dar uma luz. Calma, Andy, vamos tentar achar a luz aqui agora, pelo menos no caminho, tá? Eu estou indecisa sobre qual carreira seguir dentro das artes visuais ou ilustração digital, mas tenho receio de não haver oportunidades e no fim me decepcionar por não conseguir viver, a bota entre aspas aqui, do que eu amo fazer. E aí, Cris, como é que tu ajuda a Andy, Cris? Primeiro, eu quero dizer, né, Alexandre, que a gente pode trocar de carreira
muitos anos, né? A gente pode ter diversas carreiras também, né? A gente, com mais idade, a gente pode trocar com 50 anos, pode trocar de carreira. Então, a gente tem uma vida inteira para viver essas carreiras. E, Andy, se tu ama desenhar, eu acho que frente à pandemia nós temos um espaço maravilhoso para desenhos. Hoje, atualmente, a nossa comunicação, ela é muito artística, ela é muito com designers. Tu pode desenhar produto, tu pode desenhar produtos industriais, eu não sei bem qual é o teu estilo de desenho, tu pode trabalhar em marketing digital, tu pode trabalhar com artes mesmo, especificamente artes. Eu acho que atualmente a nossa comunicação ela é menos descritiva e mais através de design. Então, é só tu poder colocar, talvez, à disposição o que tu faz e encontrar uma oportunidade de poder mostrar. Acho que tu jamais deve desistir do que tu ama fazer, né? Tu vai conciliar um trabalho com aquilo que tu ama fazer. E acho que desenho é uma oportunidade bem bacana, assim, inclusive de aprendizados mesmo, em educação, como é que a gente consegue transferir conhecimento através do designer, né? Então, a gente tem muitas formas de poder utilizar a tua competência aí, né? Espero ter achado uma luz aí para ti. Eu desconheço qual é o teu estilo de designer, né? Mas a gente tem designer mesmo de moda, tem design de produto, tem design até de serviços. Então, eu acho que tu pode ser bem aproveitado. E o importante, né, Cris e Andy, né? Sem pressão, sem estresse. De novo, carreira vai construindo, né, Andy? Tu vai entrando por uma porta para chegar em outra, né? Eu tenho um caso na família, enfim, de uma prima, né, que é o seguinte, né? Ela só quer cargo de gestora, né? Mas ela nunca foi gestora, né? É graduada em administração. Eu digo, fulana, não vou dar o nome aqui, senão depois ela não fala mais comigo, né? Dá treta de família, né? Mas é um case muito legal isso. E ela disse, só quero cargo de gestora. Mas fulana, tu nunca trabalhou como gestora. Entra por uma porta na empresa, começa por uma área específica, vai construindo, vai mostrando os teus talentos, as tuas competências, vai se especializando para te chegar nesse cargo de gestão, né? Isso que você almeja. E carreira é isso, gente. Eu sempre digo, e aí, Andy, isso te ajuda no seguinte, começa. Acho que esse é o mais importante, né? A atitude, é a atitude que faz a carreira acontecer. Senão a gente fica muito em cima do muro e fica e não avança, né? Então começa. Acho que a atitude é fundamental para isso, tá, Andy? A gente vai te ajudando, vai perguntando aí. E aqui tem uma outra pergunta. Vocês acham que a arte pode começar a ser mais valorizada no mercado, como moda, artes plásticas, etc. Tu falou um pouquinho antes sobre isso, Cris, mas traz um pouco a tua ótica aí para nós, por favor. Eu acredito muito na arte. Eu acho que quando a gente fala também de soft skills, a gente está falando de um momento um pouco mais subjetivo das competências do novo profissional do futuro. E aí a arte, ela entra nisso. A arte, ela traz a tua sensibilidade, ela desperta questões subjetivas, ela promove em ti sensações e emoções que é da vida, é do valor, é do que tu projeta ali naquilo que tu tá vendo, ou num cenário, ou numa pintura, ou numa música, ou em qualquer questão que envolva arte. E eu acho que mais do que nunca nós estamos buscando essa coisa, essa sensação mais humana que a arte nos traz. Então, eu não tenho dúvida que a arte vai ser muito valorizada, em especial depois da pandemia. Já vimos aí quanto os artistas acabaram acabaram se reinventando também, né? A gente viu a música nos condomínios, a gente viu o artesanato sendo feito, a gente viu a culinária sendo mais específica. A gente descobriu muitas artes, muitos talentos também ligados a artes na pandemia. E isso eu percebo que vai permanecer,
né? E a gente foi descobrindo isso. Acho que a gente estava numa correria louca aí que às vezes talvez não dava muito tempo para isso. E hoje a gente provou desse doce do que significa arte na vida da gente, né? Nós somos um país que a gente tem muita arte natural, né? Menos arte feita. E com isso, eu acho que a gente vai fazendo uma nova cultura aí, uma nova cultura do que significa arte para nós. Obrigado, Cris. Achando que a arte não é uma coisa valorizada no mercado de trabalho. Sim, exatamente. Não, e aí tem perguntas vem tanto assim, né? Sim, não, e tem formas, né? E a contratação e tudo mais, né? É muito diferente. Tem por contrato, por serviço, tem todo um universo aí também, né? Nem sempre é aquele modelo tradicional lá, vai estar lá na empresa 8 horas, carteira assinada, daqui a pouco é um prestador de serviço, enfim, tem N possibilidades, né? Então a gente tem que estar sempre olhando para isso, né? E aí a Indy complementa aqui, ó, meu tipo de desenho é anime de retratos, mais ou menos isso, legal. E aí, Andy, vou te trazer aqui, ó, se eu não me engano, acho que uns 2, 3 álbuns antigos da Madonna, o cara que criou o desenho, ele publicava nas redes sociais, ele é brasileiro, viu? E aí foram nas redes sociais que os assessores delas captaram, e ele que fez toda a arte gráfica do álbum, da produção da Madonna. Então, o cara ganhou uma baita projeção internacional ali, né? Através do trabalho que ele fazia e tudo mais, né? E super realizado e tudo mais, né? E aí, Cris, e pegando nesse gancho, né? Eu acho que é interessante, né? Fala um pouquinho mais para nós essa questão de várias carreiras, né? O que é isso, né? Nos dias de hoje? Ah, não, eu comecei aqui na empresa como hoje eu sou professor universitário. Eu vou ter que ir até o fim da minha vida sendo somente professor universitário. Adulta, né? E não nos damos conta delas, e justamente por às vezes não vermos um futuro, um caminho a seguir com elas. Eu acho que a questão dos talentos, aqui, a pergunta da Sandrine é a seguinte: a gente está enlouquecido num mar de coisas para fazer e para resolver, né, no dia a dia e na vida adulta, e a gente às vezes pode entrar no automático ou não, ou pela zona de conforto, e aí a gente para de olhar para os nossos talentos e tudo mais. Como é que tu vê isso, Cris? Fala um pouquinho aí para nós. É Sandrina. Sandrina ou Sandrinha? Sandrine. A Sandrine.
Sandrine, isso que tu fala é bem comum. Tu acaba sendo meio robotizada, né? Tu começa a fazer uma coisa e outra e acaba operando as tuas atividades e até mesmo a tua carreira e não se dando conta aquilo que melhor tu faz. E mesmo aquelas coisas que tu não faz muito bem, tu faz mesmo desgostosa porque tu fica tarefeira naquilo que tu faz. Então, assim, o que é que eu sugiro? Acho que a pandemia ajudou muitas pessoas a fazerem isso. É poder realmente pensar aquilo que dá prazer mesmo. O que é mesmo que te dá prazer? Para isso, tu vai ter que parar, para isso, tu vai ter que pensar, para isso, tu vai ter que te observar, né? Quais são as coisas que tu gostaria de aprender mais, de pesquisar mais. Sabe que atualmente a gente tem uma carreira menos especialista, né? Com o passar do tempo, a gente vai tendo uma carreira menos especialista, que é aquilo que tu vai estudando, só aquilo que tu faz bem. Tem horas que tu também tem que estudar outras coisas correlacionadas àquilo que tu faz bem, porque daí te deixa um profissional um pouco mais amplo, porque tu já é especialista naquele assunto e daí tu estuda outras coisas, tu consegue correlacionar e ampliar a tua oportunidade de execução. Então, de tu poder promover melhor trabalho em cima daquela tua amplitude de aplicabilidade da tua especialidade. Isso é bem importante, assim, que tu faça coisas diferentes. Eu lembro que eu fazia já, tinha toda uma especialização em recursos humanos, que era a área que eu atuava quando eu era funcionária, e eu queria muito fazer uma especialização em marketing. E a empresa pela qual eu trabalhava na época disse, não, Crismé, não tem nada a ver, marketing agora. Disse, mas eu acho que tem tudo a ver. RH e marketing tem tudo correlacionado, porque a forma como tu traz os produtos, os serviços para o negócio da empresa, enfim. No fim, não consegui que essa empresa pudesse me subsidiar essa especialização, e quando eu saí dessa empresa, então, eu acabei fazendo, né? Então, eu acho que são coisas que hoje me deixam uma profissional um pouco mais ligada a negócios, eu estudo outras coisas que não estão dentro especificamente da minha área, porque eu fico uma profissional mais ampla e eu acho que eu consigo ajudar melhor meu cliente, meu aluno, quando eu tenho visões, várias visões que correlacionam com a minha atividade principal. Obrigado, Cris. E aí, até a Sandrine faz aqui, ó. Pois é, eu vejo muitas críticas, até na minha profissão que escolhi, que é relações públicas, né? Talvez os amigos, o mercado criticando, né? E aí, esse é um ponto interessante. Eu conheço muitas pessoas que abriram mão, às vezes, de um talento, dos seus talentos, da sua carreira, né? Às vezes uma carreira promissora, porque a audiência, às vezes, eu vou dizer assim, a audiência do lado sombrio da força, né? Acaba desconstruindo, né? Não incentivando, né? Isso é muito complicado, né? Como é que tu vê isso, Cris? Que dicas você dá para o pessoal lá? Não estou dizendo que a gente tem que ser cego, se fechar para o mercado, não enxergar, não olhar o mercado, não olhar o que está acontecendo, né? Mas que dicas você dá? O que você pode falar sobre isso? Sobre quando tu não é, as pessoas não te apoiam na tua decisão, foi isso? Isso, exatamente, não te apoio, eu escolhi cursar Direito. Ah, não, Alexandre, Direito já tem muito de advogado no mercado. Ah, eu escolhi Relações Públicas, o que que vai fazer um Relações Públicas, né? Ah, eu escolhi fazer Design, o que que é isso? Não, não, tu tem que fazer isso, né? Ah, eu decidi mudar de carreira e empreender, mas tu tá doido, tu vai abrir mão de um salário legal, de uma vida de status para empreender, né? E fica aquela coisa, enfim, né? Esse lado sombrio da força, né? Nos freando e tudo mais, né? Que dicas você dá para a gente aí minimizar isso ou mudar isso? Eu quero dizer que eu acho que tem psicólogos bons e psicólogos ruins, tem relações públicas boas e relações públicas ruins. Toda profissão tem bons profissionais e tem maus profissionais. Aqueles que talvez não estudaram, não se empenharam para ser um bom profissional, né? E então, quando se diz isso, ah, não, tem muita gente no mercado e essa profissão não dá dinheiro, essa profissão não é, né? Que tem muita gente falando. Se tu tem clareza que aquilo é importante para ti e é realmente o que vai te fazer feliz, vai lá e faz. A gente sabe
que nós temos muitos profissionais bons naquilo que eles fazem, que eles gostam de fazer. Eu acho que é muito fácil, desculpa, muito fácil ficar em volta do que os outros pensam. Mas, e especialmente quando a gente é jovem, talvez a gente dê mais valor, né? Quando os nossos adultos, nossas autoridades falam o que a gente deve fazer. Mas se aquilo que tu gosta de fazer, certamente tu te empenhar, tu vai ter sucesso naquilo que tu faz. E eu acho que não tem carreira boa e ruim, tem carreira que nos deixa feliz e carreira que a gente pode investir para gerar mais resultados. Então, eu acho que a carreira é aquela que te faz feliz e que pode te dar resultado. Que legal, Cris. E aí a Sandrine diz assim, eu justamente escolhi, né, relações públicas, né, nas diversas áreas que eu posso atuar, na comunicação, eu sou apaixonada pela área de pessoas. Olha que legal, ó. Se forma em RP, pode fazer uma especialização em comportamento humano, vai agregando conhecimento, né? Esse que é o barato, esse que é o grande barato da carreira, né? Você não ficar tão preso. Mas eu sempre digo, quando eu falo em carreira com meus alunos, é mais ou menos aquela velha história, quando, né, fazendo aqui uma analogia, quando a Alice chega no País das Maravilhas, né, ela chega a estar perdida, né, e ela encontra lá, eu não acho que é o senhor borboleta lá, a lagarta, enfim, e aí eu tô perdida para onde eu vou e tem dois caminhos. Ele pergunta, né, para onde você quer? Eu não sei. Bom, se você não sabe, né, então qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve, né? E ali, se a gente for extrair isso para nós, é a gente parar e olhar para a gente, né? Então, acho que esse é o ponto fundamental, né? Quando a gente traz essa pegada em carreira, né? Mas aí, Cris, aproveitando o gancho também, né? Fala um pouquinho para nós aí, que eu acho que também essa questão, a gente está falando de carreira, oportunidades, né? Como que os profissionais podem construir as suas oportunidades, sabe? Independente da área, né? Bah, eu perdi um emprego agora, um exemplo. O que que eu faço? Vou me desesperar? Vou surtar? Vou entrar num mar de desespero? A gente sabe que tem pessoas que vivem uma situação muito delicada, muito difícil, sim. O fardo é maior, a gente sabe disso. Para outros, às vezes, é um pouco menor. Mas o que que a gente pode fazer, Cris? Fala um pouquinho, por favor. Eu acho que a gente está hoje com um alto índice de desemprego também, né, Alexandre? Isso é uma realidade e com uma perspectiva que a gente não conhece também futuramente, né? Então, para aquelas pessoas que estão desempregadas ou que perderam emprego faz pouco, talvez a primeira coisa que tenha que fazer é esse mapeamento das suas competências. No que realmente eu sou bom, naquilo que eu não sou tão bom, porque todos nós não somos bons em alguma coisa, que oportunidades eu posso aproveitar agora, né? Porque agora, em época de pandemia, nós temos muito conhecimento disponível, né? A live de hoje é um exemplo, né? Gratuitamente está disponível. E a gente ainda tem gente que não fechou a sua agenda para estar aqui com tempo na sua agenda, né? Para estar aqui ou em tantas outras lives que estão acontecendo. Então, a primeira é poder ver como é que tu pode suprir aquilo que não é tão bom, ou te aperfeiçoar naquilo que tu já é bom também, para poder ir para o mercado mais fortalecido. Com isso, tu vai ver assim, o que tu gostaria de fazer, que alternativas tu tem, fazer um paralelo, quais são as oportunidades que a gente tem agora em época de pandemia, né? E com aquilo que tu gosta de fazer, e aí tu poder fazer um cruzamento dessas possibilidades e criar alguns objetivos. E nesta época, é a época de tu trabalhar muito para ti, né? Com isso, trabalhar para ti é o quê? Trabalhar para quanto tu tá trabalhando para a tua carreira mesmo, tu gastar teu tempo trabalhando na tua carreira. E aí a gente pode trabalhar muito. Como é que está teu network, né? Acho que o network é muito importante. Então, assim, tu vai rever teus colegas de trabalho anteriores, teus colegas de aula, né? Da faculdade, ou mesmo da escola, ou mesmo de pós-graduações, de cursos que tu fizeste.
tu tem acesso a essas pessoas, tu alimenta tuas relações, network é duplo, né? Eu dou e recebo. Tu tem feito esse teu network, tem valorizado ele, já diz, né? O Vale do Silício sempre disse isso, né? Que tu tem que conversar com 10 pessoas por dia. O quanto que tu promove essa conversa? Tu tem contato com 10 pessoas por dia, independente de ser novas relações ou relações antigas, mas tu tem que ter 10 pessoas que tu entrou em contato por dia. E isso vai fortalecendo o teu grau de influência, né? Por uma vaga, as pessoas vão lembrar de ti se tu tiver em contato. Se tu não tiver em contato, talvez tu passe por esquecimento. Então, isso é uma coisa bem importante do profissional estar ativo no mercado. Não só quando tu está desempregado, né, Alexandre? Tu tem que estar ativo sempre, né? Mas já que a gente está respondendo a esta pergunta, né, muito mais quando tu está desempregado, né? Então, tu tem que ativar teu network, tu tem que trabalhar a tua rede, tu tem que deixar a tua rede atualizada, teu LinkedIn atualizado, né? Tu tem que cuidar muito que tu põe também na tua rede, né? Porque as pessoas procuram, quando tem uma vaga, procura como é que tu te posiciona na rede. Então, vamos lá. Cuida com que tu dispõe, a forma como tu te posiciona e te expõe. Isso é uma realidade importante, né, atualmente. E esse é um ponto, Cris, deixa eu só pegar o gancho, né? Eu até tinha anotado aqui, né, pessoal? Quando a gente fala de carreira, oportunidades no mercado, né? Essa questão das redes sociais, gente, é fundamental. Tem que tomar cuidado com o que você posta nas redes sociais. E aí, aqui, tanto a Cris quanto eu, é um papo bem franco, e bem honesto e bem sincero com vocês. Não adianta a gente falar aqui, postem tudo que vocês acham do mundo nas redes sociais, porque o mercado vai olhar. E aí, às vezes, aquilo que você está postando não bate com os valores da empresa, mas você quer aquela oportunidade e não entende porque não foi chamado, né, para participar do processo, seguiu, ou ao longo do processo acabou não seguindo, né? Então, muito cuidado com as redes sociais, o que você posta, porque a gente está sendo visto e comprado ali pelo mercado, pelo mundo e pela empresa através das redes sociais, né? Então, eu sempre brinco que é uma questão de inteligência emocional, né? E política. Política no sentido, assim, não partidário, mas política de construir boas relações, né? Eu vejo muitos profissionais, às vezes, aí que só desconstrói relações, mais desconstrói do que constrói. Pô, se vivemos na era da colaboração, será que esse é o melhor caminho, né, Cris? Será que eu lá nas redes sociais saio brigando com todo mundo nas redes sociais? Será que é o melhor caminho? Ainda mais se eu estou no momento que eu estou prospectando uma oportunidade no mercado, né, que eu estou buscando, ou que eu estou querendo até fazer um upgrade de carreira, ou que eu estou querendo buscar melhores parceiros. Então tem que tomar cuidado. E aí um exemplo bem atual agora, né, Cris? E o pessoal deve ter acompanhado, teve aquele caso da engenheira no Rio de Janeiro, lá, que deu um carteiraço. A gente não vai entrar aqui no mérito para julgar. Mas, gente, ela foi desligada da empresa, o marido também. E aí, depois de ver uma entrevista, a gente paga aluguel, vamos ter que sair e entregar o apartamento, que a gente não vai ter mais renda para pagar. Olha, e eles filmaram ainda, né? Olha quanto uma ação dessa, né, caiu nas redes e impactou na sua vida social, econômica e na sua carreira. A empresa olhou, não condiz com os nossos valores, né, Cris? Então é fundamental, gente, olhar aí para suas redes sociais. Não é muito mais benéfico usar as redes sociais a seu favor, né, Cris? Para se posicionar, aqui os colegas vão mostrando a sua arte, o seu trabalho, contribuindo, né, para trazer coisas boas e positivas para o mundo. É isso que os recrutadores, que a empresa vai olhar, né? Quem é esse cara? Quem é esse Alexandre que está interessado em trabalhar com a gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Instagram dele, deixa eu dar uma olhadinha no LinkedIn, né, Cris? Então, isso é fundamental, né, pessoal? Olhar para a sua carreira. O que tu acha? Acho que esse é um caminho, né, Cris? O nível de exposição que a gente tem hoje, ele é enorme, porque não é só tu que está cuidando. Eu e tu estamos aqui, a gente pode fazer uma foto e eu postar também tudo na minha rede, tu está exposto lá na minha rede, né? Então, assim, o nível de exposição da gente é muito alto. Então, vamos cuidar
Como é que a gente se posiciona? Eu vejo algumas pessoas dizendo, ah, boa, minha vida pessoal é minha vida pessoal. Não existe mais isso. O que é vida pessoal? O que é vida profissional? Agora em home office, então, tá mais misturado ainda, né? Tu é uma pessoa que te posiciona. A forma como tu te posiciona fala de ti. Te apresenta. Então, esse é um cuidado bem... Eu tive uma oportunidade, né, uma vez, Alexandre, que foi um rapaz bem jovem no meu escritório. E ele queria, na verdade, ele queria ajuda, mas ele não tinha muita clareza o que ele queria. E eu fui olhar a rede dele. Tava ele, que era um guri bonito, assim, sem camisa, tirando uma foto de cima para baixo, assim. Aí eu disse, bom, fulaninha, eu já vou te dizer o seguinte, essa foto aqui tu não pode, tu tem que tirar daqui. Essa foto é para as gatas, para tu poder te promover nessa área. Mas no trabalho não vai rolar. Aí no outro dia ele já veio com uma roupa mais adequada, assim, né, na foto. E é isso aí, às vezes alguém tem que te dizer, não dá para ficar bravo quando alguém diz, porque às vezes tu pode não te dar conta, mas as pessoas percebem. Então, cuidem como tu te apresenta na rede, porque isso vai afetar muito a tua busca de emprego, não só a tua foto ali, mas o que tu fala, as fotos que tu posta, a foto que os teus colegas postam, né? Porque também isso interfere. Tudo isso vai afetar a tua imagem, o teu repertório, né? Junto ao mercado de trabalho. A credibilidade é um conjunto de imagens nossas, né? Então, tu pega uma imagem daqui, outra imagem dali, e te dá uma credibilidade, ou seja, na fala, ou na exposição da rede, ou no teu trabalho, do teu posicionamento. E uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito no nosso mercado é a nossa credibilidade, né? É aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, as entregas que a gente faz, o posicionamento que a gente tem, a imagem que a gente cultiva, tudo isso é importante dentro do processo de carreira. E ainda, para aquelas pessoas que ainda estão desempregadas, que era disso que a gente estava falando, é aprender muito sempre, né? Entender, trabalho como um trabalho voluntário, né? O trabalho voluntário é bárbaro, porque te dá uma experiência e tu faz o bem para alguém, tu trabalha uma causa. Então, se tu não tem trabalho fixo, busca alguma coisa voluntária, que isso vai poder te ajudar também a ter uma prática específica, né? Oi, Cris, perfeito, né? E essa questão da imagem, né? E nas redes, e principalmente essa questão do network, né? O quanto é importante construir relacionamentos, né? Construir relações, pedir ajuda, né? Se colocar, né? Ter atitude. Eu vejo muito profissional querendo crescer na carreira e sem ter atitude de colaborar, de participar lá na empresa, às vezes na empresa tem um problema, foge, não participa, tudo acha ruim, né? E por aí vai. E aí reclama, por que a Cris tem oportunidade lá na empresa e eu tô aqui há 10 anos e não consigo, né? A Cris chegou a 2 e já tá bombando, eu tô aqui há 10 e não consegui isso, né? Cris, fala um pouquinho sobre isso também, que eu acho que é importante, principalmente a gente fala em oportunidades de mercado, eu acho que é nesses momentos que a gente identifica oportunidades e consegue demonstrar aí o nosso trabalho, né? Sabe, bem lembrado, porque as oportunidades é quando tu é protagonista, quando tu opta por fazer as coisas, né? É tu arriscar, é tu sair da tua zona de conforto, é tu fazer uma coisa diferente, é tu estar disponível. Talvez tu vá ter que dar até um pouco mais de tempo do que tu daria eventualmente, mas ali naquele tempo tu vai estar aprendendo uma coisa nova, tu está disponível para poder aprender, para poder colaborar, para ajudar outra pessoa. Isso é importantíssimo, né? Então, isso que tu fala, as oportunidades estão aí para todos. Tem uns que agarram e outros que não agarram, né? Então, a gente poder ver uma oportunidade, vai lá, sai da tua zona de conforto, investe. Em esta época de pandemia, né, também, Alexandre, tá valendo aquelas pessoas que não estão se economizando para fazer nada. É aquelas que estão trabalhando de verdade, aquelas que estão usando a oportunidade, porque as pessoas dizem, bom, pandemia, vou ficar quieta, não vou fazer nada, vou esperar passar, essas não vão ter chance. Então, assim, procura alguma coisa para tu fazer. Eu tenho uma fala que eu sempre digo em tudo que é live que eu faço, quando, daqui a um tempo,
alguns anos, tu estiver falando com teus netos, com teus filhos, ou com amigos, seja quem for, e te contarem que em 2020 teve uma pandemia, que isso virou história, vai estar nos livros, né? Nós estamos vivendo esse negócio, mas vai estar nos livros. E daí tu vai perguntar, vão perguntar o que é que tu vai, o que tu fez na época de pandemia? Que história que tu vai contar? Né? Que história que tu vai contar para os teus netos, o que tu fez? Que tu ficou parado esperando passar, que tu ficou esperando que o governo te dissesse alguma coisa, que tu ficou esperando que o teu professor ou o teu gestor te falasse alguma coisa. Não, nós temos que contar o que a gente fez e foi protagonista. Então, essas são as oportunidades que talvez não vá voltar para ti, volta uma vez, vai uma vez aparecer. Então, é isso que tu precisa, é sempre estar aproveitando as oportunidades, porque, no mínimo, na oportunidade, tu vai aprender. No mínimo é isso, né? Pode tirar muito proveito, ou, no mínimo, aprender como tu deve ou não deve fazer alguma coisa. Então, eu acho que está sempre valendo a pena. Tá sem fone. Agora sim, liberei o fone. Estamos aqui com uma baita audiência, temos mais 30 minutos aí para aproveitar todo esse conhecimento, né? Todo esse conhecimento aí, super bacana, né? E eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Quando a gente fala em identificar a oportunidade e não se economizar, né? Porque as pessoas estão olhando, o mercado, a tua empresa está olhando. Como é que é o perfil, como é que não é, está contribuindo, está agregando. E às vezes, gente, até no momento de escolha para ver quem fica e quem não fica no negócio, na empresa. Isso também é levado em consideração, né, Cris? O pessoal vai para lá para olhar. Pô, fica aquele funcionário, aquela pessoa que ajuda, que contribui, colabora, ou fica aquele que só reclama na zona de conforto, que vitimiza, que mais cria conflitos do que ajuda, né? Que fica, enfim, criando, às vezes, estresse no ambiente de trabalho, né, gente? As pessoas estão olhando para isso, né? Essa questão de aprender... Pode falar, Cris. Não, eu acho que aí tu fala de uma skill importante que é da inteligência emocional, né? É o quanto que tu é resiliente também, porque nessas épocas de pandemia, tu trabalha muito com a tua frustração, quantos sonhos tinham pessoas que queriam esse ano, de formaturas, festas enormes, festa de casamento, tudo não foi possível ser feito. Então, existe uma frustração também nessa época das coisas que tu tinha projetado que talvez não sejam feitas. Então, a tua inteligência emocional, ela está muito ativa nesse momento. Nós estamos precisando muito da nossa coerência, da nosso emocional estabilizado, equilibrado, e isso, a inteligência emocional é assim, é a gente pensando, a gente refletindo, a gente se conhecendo, é assim que a gente, é uma das formas que a gente tem de desenvolver, né? Sim, né, Cris? Pessoal, vamos fazendo pergunta, por favor, o espaço é nosso, tá? E o quanto isso, de fato, né, é fundamental, né, para poder contribuir e tudo mais, né? E, Cris, vamos pensar o seguinte agora, tá? Vamos olhar para o futuro aqui, e não é futurologia ou especulação, né? Mas olhando para as carreiras, olhando para o mercado, né, a gente pensando, né, olhando... Tem um profissional do futuro ou isso aí é mais marketing, é mídia para vender? Quem é esse tal profissional do futuro? Eu sempre digo que não existe futuro se não olhar para o momento de agora, né? Se não olhar para o presente, né? Mas aí, fala um pouquinho para nós aí. A gente está aqui fazendo um exercício de futurismo, né? Quando a gente fala sobre isso, né? Mas eu acho que tem um profissional do futuro, não um profissional do futuro, acho que tem carreiras do futuro, né? Acho que tem carreiras importantes aí que eu acho que de alguma forma elas vão bombar, né? Que eu acho que atualmente tem carreiras que estão muito em alta, que é a da saúde, né? Que eu acho que é o que a gente mais tem buscado, assim. Então, é uma área da saúde. Dentro da área da saúde, eu acho que existe uma da biomedicina, que é um curso ou uma área que vai precisar muito, porque a gente tem previsão de muitos outros vírus que virão dessa categoria do coronavírus. Então, a gente vai precisar estudar vacinas, prevenções. Então, isso é algo que ainda tem muita ramificação nessa carreira.
A outra carreira que eu acho que trabalha um pouco mais essa questão também é a carreira da área de tecnologia de informação, porque nunca foi tão necessária a tecnologia de informação como ela está sendo agora. Muitas mídias aí que a gente precisa trabalhar, muitas correlações que a gente precisa desenvolver. Então, tudo que trabalha com inovação, com tecnologia de informação, eu acho que está sendo bem utilizada, né? Uma outra questão que também tem a ver com a química são os produtos de limpeza, essa questão mais de higienização que a gente está precisando, poder ter muita clareza que tipo de higienização nós vamos fazer para nos proteger de outras questões. A questão da alimentação também, cada vez mais a gente tem que trabalhar a nossa imunidade, né? Então a gente precisa trabalhar o quanto que a gente precisa ter uma saúde, uma alimentação saudável, uma alimentação que nos ajude a poder ter uma saúde melhor, né? A gente também tem muitas questões de e-commerce. Alexandre, tu pendurou? Eu acho que tu congelou aqui para mim. Oi, tá me ouvindo? Ah, tá, tu tá com a imagem congelada. Ah, então tá, tô aqui, tranquilo, vai lá. Descongelou. Eu acho que essa questão humana também, ela é muito qualificada, porque tudo a gente envolve humano, né? No cuidado, na área de varejo também, que a gente precisa trabalhar muitas questões, assim, de como é que a gente atende melhor, embora a gente tenha uma parte do varejo que nós vamos trabalhar muito da forma digital, mas a gente também vai precisar muito do convencimento, da forma humana nossa. Então, esse profissional do futuro, a gente tem essas profissões, que eu acho que mais também questões ecológicas, também é bastante procurada, eu acho que a gente tem isso. E o profissional do futuro tem todas aquelas skills, né? Uma skill um pouco mais de pensamento computadorizado, que a gente resolva problemas, que a gente possa ter uma inteligência emocional para criar redes de colaboração e ter contato com as pessoas, para trabalhar a nossa adaptabilidade, a nossa flexibilidade, a nossa empatia. Então, acho que a gente tem ainda, nós estamos construindo esse profissional do futuro, eu acho que ele não existe ainda, né? E nem sei se um dia vai existir ele assim, concretizado, né? Porque quando muda o mercado, muda as nossas skills também, né? Hoje nunca foi tão cogitada a nossa soft skills. Então, assim, com a transformação digital, a gente pensou que a transformação digital era que ia virar a nossa cabeça, ficar de quatro, que nem tu disse, né? De joelhos. Não foi a transformação digital que fez isso conosco, também fez. Mas nada parecido com essa pandemia, nada ficou tão parecido mundialmente, né? Não é uma coisa que aconteceu aqui ou na Europa, nos Estados Unidos, não, mundialmente. Então, a gente tem que estar, talvez a skill do profissional do futuro é estar preparado para questões que ele não tinha controle. Então, é ele poder ter essa adaptabilidade, essa flexibilidade, acho que isso é meio perene, né? Ele está sempre com esse mindset de crescimento, com essa mentalidade de aprendizado, isso é perene, são coisas perenes, né? Que não mudam com qualquer coisa que venha a surgir. Eu estou recebendo aqui no WhatsApp, eu tenho alguns alunos que estão assistindo e eles me mandam pelo WhatsApp essas perguntas, né? E aí o pessoal está perguntando para entender um pouco. Quando fala em soft skills, né? O que são, o que significa, né? Porque são pessoas de várias áreas, né? O que são soft skills, né? Que a gente fica acostumada a falar, né? Desculpe aí que eu não acabei não explicando. Soft skills são as competências emocionais, não as competências técnicas. Antigamente a gente valorizava muito as competências técnicas, né? E hoje a gente percebe que diante da pandemia a gente se voltou muito para questões emocionais, de como as pessoas lidam com os problemas de forma emocional. Não adianta elas terem a técnica e não saber lidar emocionalmente. Então, a soft skills se considera as questões que tu lida emocionalmente com problemas, né? Com resolução de problemas, como tu lida com os ambientes de trabalho, são as tuas competências emocionais. É um show, beleza, Cris. Só para o pessoal estar na mesma pauta que a gente, né? Essa Às soft vezes a gente skill. entra esses termos, né? E a gente acaba não abrindo os termos, tá certo? Sim, não, tá certo. E é isso mesmo, tem que perguntar, né? Acho que é colaborar.
Eu tenho uma outra pergunta aqui de uma aluna que está me perguntando o seguinte, ó, pensando em carreira ainda, mercado, oportunidades, né? Ah, fui convidada para trabalhar também em outro lugar da empresa, em outro estado, estou na dúvida se vou ou não vou, eu gosto da empresa. Que dicas você dá? Porque agora também a pandemia também mudou um pouco essa dinâmica, né? As pessoas, que dica você dá? Se eu digo não, eu me queimo, se eu digo sim, eu posso não gostar. Como é que dicas você dá aí, Cris? Ah, que difícil isso pra gente, né? Trocar de trabalho sempre um risco, né? Sempre é um risco, porque se tu tá bem, né? Conforme tu disse, eu gosto do meu trabalho, né? O fato é que a tua empregabilidade tá boa, porque mesmo tu gostando, eles te acharam e te procuraram. Então, se te procurarem, uma bela oportunidade, eu sempre digo isso para as empresas, né? Se procurar o teu colaborador, é uma bela oportunidade de ver o quanto que ele é bom também, né? Que ele está sendo cobiçado aí pelo mercado, que coisa boa. Então, a primeira coisa que eu te sugeriria era tu poder fazer os teus pós e contras. Por que tu quer sair? Por que tu queres ir para essa organização? Essa tu já conhece, a outra tu não conhece. Não sei qual é o clima que tu tem na tua empresa atual, de tu poder compartilhar isso, porque talvez tu não saiba ainda o teu futuro, a expectativa que tu tem nessa empresa, talvez tu poder bater um papo com o teu gestor e saber com ele o que ele espera de ti, quais são as oportunidades que tu vai ter nessa empresa, se isso condiz com a tua carreira, com teus desejos de crescimento. E crescimento, eu não falo só crescimento vertical, eu falo de crescimento horizontal também, porque o crescimento ele não é só vertical, a gente tem muitas oportunidades horizontais de aprendizado, de acúmulo de outras tarefas que nos fazem crescer e conhecer. Talvez tu tenha um caminho de investigação aí, né, para depois dizer sim ou não para tua outra oportunidade. E às vezes esse caminho de investigação te ajuda bastante a tu permanecer ou a tu trocar. Então, tu precisa estudar as tuas oportunidades. Tem uma teoria, né, que é a teoria da mudança, né, que fala assim, que toda mudança ela é vista como uma ameaça de um lado e como uma oportunidade do outro, né? Do lado da ameaça, ainda a gente tem, quando a mudança aparece, a gente nega ou a gente resiste muitas mudanças, né? Quando a gente começa a passar para o lado de oportunidade, a gente tem uma etapa que chama exploração. É quando tu explora muito como é que era, como é que pode ser. Nesse período, tu já está na fase, então, da oportunidade, quando tu começa a explorar. E depois tu chega no comprometimento da mudança. Então, eu te sugiro isso, a pegar essa etapa da exploração e explorar quais são as tuas alternativas, tanto de ficar como de ir. E daí, depois, tu toma a decisão. Porque resistência à mudança é uma coisa natural, todos nós temos. Ela pode ficar muito tempo nessa etapa ou pouco tempo. A ideia é que fique pouco tempo, né? Sim, Cris, show. Também, pessoal, obrigado aí pela audiência, tá? Tá bombando. E aí tem mais uma pergunta, ó. O que é crescimento vertical e horizontal, Cris? Tu acabaste de falar agora. Explica para o pessoal aí, que crescimento é esse, vertical e horizontal aí? Crescimento vertical são aqueles crescimentos hierárquicos, né? Tu é um analista, depois tu vira um supervisor, depois um gerente, um diretor, um presidente, né? Quando a gente fala em crescimento vertical, é quando tu cresce na hierarquia da organização. E horizontal é quando tu cresce nas oportunidades de aprendizado. Não necessariamente tu tem um cargo de gestão. Tu pode ter um cargo, tu continuar com tua mesma função, teu mesmo cargo, mas tu assume uma área diferente, uma atividade na área diferente. Isso te dá uma amplitude também de conhecer aquilo que tu está fazendo de forma um pouco mais ampla, mais correlacionado, tu pode ser uma referência técnica, tu pode ser mais preparado, pode ser mais sênior naquilo que tu está fazendo, né? Então, isso acontece muito em empresas maiores, a gente às vezes tem mais chance em empresas maiores de ter crescimento vertical, porque são maiores, tem mais oportunidade, né? E tu conhecer muitas técnicas, e empresas pequenas, talvez tu conheça mais funções, mais processos,
porque tu é uma empresa menor, todo mundo faz um pouco de cada coisa, né? E tudo isso não tem certo e errado, né, Alexandre? Tem aquilo que tu gosta de fazer, aquilo que tu melhor te adapta. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre a tua carreira ou a tua melhor condição é crescimento para galgar cargos, né? Às vezes tu pode galgar atividades diferentes e vai te deixar um profissional mais preparado, mais experiente, com mais amplitude naquilo que tu faz. E aí, nesse ponto, Cris, eu acho que é fundamental, a gente falou isso no início da nossa conversa, né? Não tem certo ou errado, né? A gente tem que mudar esse modelo mental, né? Tem que mudar, não tem certo ou errado, a carreira vai ser, às vezes a pessoa faz todo um planejamento e é por esse caminho e eu não mudo, eu não olho as oportunidades que eu posso agregar, que eu posso somar, ou daqui a pouco eu tenho que dar uma parada para retomar, né? Ou eu tenho que entrar por uma janela na empresa para sair na outra para chegar na porta que eu quero, né? Eu acho que essa é a grande sacada, né? A grande sensibilidade, né? Quando a gente fala em carreira, né? E aí a Cris traz ali, ela falou várias vezes hoje, em mindset de crescimento, né? Um modelo mental de crescimento, né, gente? O que isso significa, né? Até tem um livro bem famoso lá, Psicologia do Sucesso, uma pesquisadora americana lá, né, da Carol, né? Isso vale para a carreira, né? Ele pode ser fixo ou de crescimento. O fixo, o mindset fixo é aquele onde você não foca nas oportunidades, você fica na zona de conforto, você foca nos problemas, não na solução, tudo é difícil, enfim, né? Fazendo aqui um aparato mais geral. O de crescimento, não. Você olha para o mundo como um mar de oportunidades. Bom, essa pandemia veio, avacalhou a vida de todo mundo. E o termo é bem esse, avacalhou mesmo, né? Bom, se eu vou ficar no fixo, que nem a Cris falou, vou ficar em casa, resguardado, esperando passar. Bom, já se passaram 3 meses, já passou um caminhão debaixo dessa ponte, né? O de crescimento, não. O que eu vou fazer? Agora eu vou voltar mais para minha carreira, vou falar com as pessoas, vou dizer que eu estou buscando, eu quero crescer. Tem muito curso, tem muita formação online gratuita, né? Então tem todo um mar de oportunidades, né? E é isso que é o mindset de crescimento, né? Eu aproveitar as oportunidades e crescer nisso, né? Então acho que essa é uma das mensagens nossa hoje, né? Quando a gente pensa em carreira, né? Em carreira, bom, o mercado vai vir até a minha casa, meu apartamento, onde eu estou, ou eu vou até o mercado? A questão da atitude, né? Ou eu vou até esse mercado, ou eu vou desbravar, eu vou construir. E eu sei que às vezes os profissionais falam, ai, prof, não é fácil, é difícil. A gente sabe, né, Cris, que é difícil, muitas vezes, é muita luta e tudo mais. Mas ok, a gente sabe e vai aprender a lidar com isso. Mas vai seguir em frente, né? Para poder prosperar nas nossas escolhas e atitudes. E isso é fundamental, gente, para a carreira, para olhar para a gente. E eu estou resgatando um outro ponto da Cris, né? A questão, eu achei genial esse ponto que a Cris trouxe, né? Do pessoal e do profissional, né, Cris? Nos anos 90 se falava muito, né? O profissional é uma coisa, o pessoal é outra, como se fôssemos avatares, né? Lá é um, aqui é outro, né? Eu estou no universo da Marvel, eu estou no universo lá do Super-Homem, né? Do Homem de Ferro. Não, gente, é tudo um universo só. O profissional e o pessoal, né? Nós somos pessoas, somos gente. E aí, como a gente administra? E aí, Cris, indo mais para o nosso final da nossa live, acho que é importante você falar um pouco, né? E tem muita confusão no mercado, né? Fala um pouquinho mais sobre isso, desse profissional e do pessoal junto, né? Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque às vezes as pessoas ficam se cobrando. Fala um pouquinho mais disso, por favor. Olha, eu quero te dizer que até na minha vida profissional, Alexandre, eu até defendi isso, que as coisas da empresa ficavam na empresa, né? Depois a gente vai desconstruindo isso. Eu até acreditei que isso era possível, a gente ser feita de botões, né? Agora eu vou ser mãe, agora eu vou ser profissional, agora eu vou ser estudante. Não existe isso, né? A gente é uma pessoa só. E se eu estou preocupada com o meu ambiente de trabalho, eu trago para casa. Se eu estou preocupada com o meu ambiente familiar, eu levo para o escritório. Isso acontece. E atualmente, em estilo home office, em modelo de home office, realmente as coisas estão
totalmente misturadas, né? E a gente é um profissional daquilo que tu acredita, aquilo que tu faz. A gente até faz sempre uma pergunta, eu procuro fazer essa pergunta: o que que tu é? O que que tu poderia me contar de ti sem tu me falar do que tu fazes, né? O que que tu me conta de ti? Porque daí tu conta tu, como é que tu é, os teus valores, as coisas que tu acredita, independente do que tu faz. Mas aquilo que a gente é, a gente coloca naquilo que a gente faz. Então, essa questão, ela realmente, ela é misturada, ela é o que tu divide é didaticamente para tu poder fazer a gestão do teu tempo, daí tu divide, né? Tu equilibra o que é pessoal, o que é profissional, mas o teu posicionamento que tu tem na família, ele é o teu posicionamento em casa também. E é isso que é o saudável também, né, Alexandre? Porque é muito desgastante tu ser uma pessoa no trabalho e ser outra em casa, né? Tu fica trocando de roupa o tempo inteiro, e isso dá um desgaste. Então, é legal que a gente possa ser o que a gente é mesmo. Tu é espontâneo no trabalho, tu é espontâneo em casa, tu é acessível em casa, tu é acessível no trabalho, tu não precisa ficar botando roupas diferentes para agir com teu colaborador ou com teu filho, né? É importante que tu possa ser a mesma pessoa onde tu vai, e isso é muito autoconhecimento, é muito a gente poder buscar, não precisar provar nada para ninguém, é tu ser o que tu é, né? Tu ter a tua espontaneidade, gostar de ti, a tua autoestima, tudo isso faz parte desse processo de ser um profissional mais maduro e mais eficaz e sabe que agrega valor no mercado, na empresa, naquilo que tu faz. Isso é bem importante, a gente ter essa segurança, o quanto que a gente agrega valor naquilo que a gente está apresentando como nosso resultado. Obrigado, Cris. Eu tenho uma pergunta aqui, e aí nós vamos para os nossos finalmente já, né? E tudo mais, passar uma mensagem pro pessoal. Não, é a Sandrine, né? Ela complementa aqui dizendo essas mudanças todas que a pandemia trouxe, né? Fecha carreira, mercado, né? Se elas irão permanecer depois de tudo, né? O voltar ao normal, né? Como é que tu vê isso, né? Não volta ao normal, a gente vai voltar a um novo normal que a gente não sabe ainda como será, mas vai ser diferente. Eu acho que as carreiras vão ser, nossas atividades vão ser mais híbridas, acho que nossas lideranças vão mudar o comportamento, acho que nós vamos ser vamos ter precauções com algumas coisas, ao mesmo tempo vamos ter iniciativa para outras. Acho que nós vamos trabalhar um pouco mais com um caráter mais humano para muitas coisas. Acho que o mercado de consumo vai mudar. Acho que tem uma série de coisas que vão ser remodeladas, mas normal o que éramos, nunca mais. É isso que eu acredito, né? Que nós vamos viver, acho que nós já estamos vivendo de uma forma diferente, né? Então não existe lá quando aconteceu, acho que já está acontecendo, já é o presente, já está acontecendo desse jeito. Ok, Cris. Então, pessoal, eu vou deixar minha mensagem para vocês, aí depois eu passo para a Cris, né? Foi muito bacana estar com vocês aqui hoje, nesse momento aí de troca, de compartilhamento de conhecimento. A Cris aqui também está lá na sua agenda, super lotada, mas também contribuindo aí com o mercado, com a sociedade, né? Todo mundo dando a sua cota. Olha a habilidade aí da colaboração, né? Olha o quanto é importante. E é muito fácil colocar em prática isso, né? Basta a gente querer se organizar, gestão, né? E aí vale para a carreira, vale para a vida, né? E eu assino embaixo quando a Cris fala, me traz isso, né? Somos um só, né? E o quanto é difícil, né? Às vezes eu vejo muitos profissionais tentando ser um no trabalho, um na vida pessoal. Meu Deus, isso é um fardo, é um peso gigantesco na vida, né? Não precisa, dá para simplificar, né? Dá para ter uma vida muito mais descomplicada, né? Nesse processo. E aí, gente, pensando em carreira, mercado e oportunidades, a minha dica para vocês: façam acontecer. Abram, construam as oportunidades, falem com as pessoas, né? O pessoal está dizendo aqui que adorou aqui o bate-papo, as dicas, show de bola, obrigado, viu? Mas, gente, abram, estejam abertos. Se tem uma lição que a pandemia está trazendo, para quem quer, né? Então, a gente tem que estar disposto, né? É estar aberto a aprender, a olhar para o outro, para o mercado, para a sociedade,
Em vez, às vezes, de ficar só criticando e apontando para os outros, vamos parar um pouco, vamos economizar energia e olhar para nós. Essa que é a diferença, né? Essa que é a magia que vai ajudar a gente lá a ser mais feliz. E eu acredito muito, sim, na felicidade no trabalho, na felicidade na vida. É possível, sim, gente, a gente viver esses sentimentos, essas emoções aí, né? Então, a minha mensagem para vocês é isso. Construam pontes, não derrubem pontes. Isso é fundamental para a carreira, para a vida pessoal. Sejam bacanas, legais, gentis com as pessoas, peçam ajuda. Se não saibam, se não tem conhecimento, se não sabe, não tem problema, não sei, quero aprender, tu pode me ajudar? Se o outro te disser não, não tem problema, fecha uma porta, vai lá e abre outra, e tá tudo certo, sem sofrimento. Então, essa é a minha mensagem. Cris, aí teus minutos finais aí pro pessoal. Obrigadão, viu, Cris? Obrigada. Eu vou complementar, né, Alexandre, a tua fala, que eu também acredito em tudo que tu fez, faz eco em mim, o que tu disseste. Eu complemento, estudem muito, porque essa é a nossa característica, a gente poder sempre estar aprendendo. Sempre tem lugar para mais conhecimento, mais experiência, mais vivência. Aproveita as oportunidades, revise o que tu viveu, o que tu experienciou, porque isso vai gerando conhecimento e informação. Crie uma rede de colaboração, que as pessoas que possam pedir ajuda, que tu possa influenciar e ser influenciado, né? Experimente coisas novas, é isso que vai te deixar um profissional mais amplo, melhor e agregando mais valor naquilo que tu faz. Alexandre, adorei nosso bate-papo, eu revi aqui a minha carreira, que é legal assim, a gente poder rever nesse nosso bate-papo aqui. Tenho muito orgulho do que eu me transformei, né? Mas sei o quanto que eu batalhei também para tudo isso, e batalho até hoje, né? Então, muito obrigada aí pela oportunidade, obrigada pela nossa audiência que esteve conosco, e de a gente poder sempre gerar conteúdo aí para pessoas, alunos, ex-alunos, futuros alunos, né? E comunidade em geral. Quando a gente troca, a gente aprende também muito. Então, obrigada aí pela oportunidade que tu me deste. Obrigado, Cris. Eu que agradeço pela tua parceria, tua gentileza e generosidade em estar aqui compartilhando. Pessoal, brigadão, viu? A todos vocês, fiquem bem, se cuidem. Vamos lá, atitude para transformar aí as nossas realidades, o nosso comportamento. Estamos encerrando aqui, então, a nossa live. Fiquem bem, um abração para vocês. Tchau, tchau. Tchau.